Meus queridos amigos, tudo na paz? Mais um vídeo aqui da nossa playlist Raio-X, na qual nós vamos fazer uma análise mais rápida e objetiva, comentando os principais pontos de cada ativo. Mas pode ficar tranquilo que, apesar de esse ser o nosso segundo episódio, cada vídeo é independente entre si, então você pode assistir esse daqui com calma e depois assistir o primeiro, que foi analisando uma outra ação, um outro ativo que muitos de vocês conhecem e muitos gostam bastante também. Hoje a gente vai deixar um pouquinho as ações de lado para falar do MXRF11, que sem a menor dúvida é um dos fundos imobiliários mais importantes da Bolsa de Valores. Primeiro pela quantidade absurda de cotistas, né? Tem muito clube grande, muito time de futebol grande aqui no Brasil, que a torcida é menor que a torcida do MXRF11, né? Que chega a quase 1 milhão de cotistas e também tem para ter um valor de mercado que já está chegando ali nos 3 bilhões de reais. É um fundo realmente muito grande, muito relevante para a indústria de fundos imobiliários. Porém, você que já é de casa também, você já sabe que nesse canal aqui a gente não fica fazendo recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo, então isso também não se aplica ao conteúdo de hoje. Outro recado que a gente precisa dar antes de entrar nesse conteúdo aqui é um pedido para você deixar o like, você que já é de casa, deixa o like no vídeo que ajuda demais. E não tem como a gente começar esse raio-x aqui do MXRF11 sem falar de outra coisa que não seja o fato de que esse é um fundo imobiliário do segmento de recebíveis. Tem diferença sim, isso significa que, diferentemente dos fundos de tijolos, por exemplo, como XPLG11, VISC11, HGLG11, o MXRF11 ele tem a maior parte do seu patrimônio em ativos imobiliários, em dívidas lastreadas no mercado imobiliário e não em imóveis físicos, propriamente ditos, que o fundo possui, que recebe aluguéis daqueles imóveis dos inquilinos. Não é bem assim. Lembrando que essa é uma característica do fundo, que não necessariamente é algo bom ou ruim, é só como ele é, né? E pelo fato de ser um fundo de recebíveis, ele tem outras particularidades, né, que são comuns a esse tipo de fundo, aos fundos desse segmento. Por exemplo, o MXRF11 definitivamente não é um fundo em que você pode esperar uma valorização nas cotas. O MXRF11 ele é um fundo que paga um dividendo acima da média do IFIX, que é o índice que mede o desempenho médio dos fundos imobiliários. Então fica claro que esse é um ativo que você deve investir buscando uma renda maior e não valorização no preço da cota. Só para você ter uma noção, nos últimos 12 meses o fundo distribuiu R$ 1,33, o que gera um dividend yield atualmente no MXRF11 de pouco acima de 12% nos últimos 12 meses, que é bem maior do que os 8,42% do XPLG, quase 9% no VISC11 e outros fundos de tijolo que a gente tem na Bolsa de Valores e a gente acabou de comentar no vídeo também. O que é engraçado, né? É que nos investimentos, às vezes, acontece de um ponto positivo, às vezes chamar atenção, e isso acaba gerando meio que um ponto negativo, e eu acredito que isso acontece hoje com o MXRF11, principalmente muito iniciante acaba não entendendo. Claro que isso não é uma regra absoluta, mas eu dificilmente investiria no fundo imobiliário de papel, pagando um PVP de 1,1 ou mais. Nos últimos meses, você pega ali, enquanto vários outros fundos do segmento de recebíveis passaram por uma forte diminuição, às vezes ali nos dividendos, o MXRF11 ele segue mantendo um patamar bem elevado. E isso pode nos ajudar a entender o porquê do preço da cota desse fundo está tão esticado no momento, além, é claro, do fato de ser um fundo base 10 e com um monte de cotista que a gente já viu, quase 1 milhão. Só que voltando aqui a falar do valuation do MXRF11, hoje ele está negociando com um PVP de 1,1, o que significa que o preço está quase mais de 10% acima do valor justo, entre aspas, que os investidores deveriam aceitar pagar por um fundo como esse, levando em consideração a definição do P sobre VP à risca. Ou seja, como hoje uma cota do MXRF11 está sendo negociada por volta dos R$ 10,92, ela está esticada em relação ao seu valor patrimonial, que é mais ou menos de R$ 9,87, R$ 1 a mais. E sendo bem sincero, se nós estivéssemos falando aqui de fundos imobiliários de tijolo, de desenvolvimento, coisa e tal, a gente não precisaria talvez levar o P sobre VP de forma tão Caxias, mas no caso dos fundos de recebíveis, essa é
uma métrica mais importante para ficar ligado, sim, e não é uma prática inteligente comprar fundos desse segmento, desse tipo, quando o PVP está tão acima de 1. Da mesma forma que os dividendos nesse momento estão acima, na contramão ali do segmento estão crescendo, caso o fundo ele também não consiga girar a carteira e obter ganhos não recorrentes, o oposto pode e deve acontecer em algum momento, obrigando o fundo, às vezes, a segurar esses CRIs, esses ativos até o vencimento mesmo, e aí o dividendo cai. Então, quando isso acontece, quem comprou esticado vai se dar mal, com certeza. Outro ponto interessante de se comentar no MXRF11 é que, embora o seu nome não comece com as letrinhas tradicionais da XP, no caso do XPML, XPIN, XPLG11, ele é um fundo gerido pela XP Asset. Inclusive, isso que eu vou falar aqui é algo que até mesmo muitos cotistas do fundo não sabem. E você vai entender por quê. Porque em 2017, a XP ela fez uma grande reformulação no fundo que, na época, tinha apenas 5.500 cotistas. Apenas 6 anos atrás. Por isso que eu falo que muita gente não sabe disso, porque o número de cotistas explodiu, né? 250 milhões era o patrimônio, muito menor. Então chega até a ser difícil de acreditar, mas é verdade. E aí com isso, a XP ela fez um desdobramento no fundo, saindo de base 10 para base 100, reformulou a estrutura para que ele passasse a ter uma gestão um pouco mais ativa e iniciou um processo de novas emissões para renovar os ativos que faziam parte do portfólio do fundo. Na época, não sei se você sabe, o MXRF11 ele era do tipo High Yield, bem mais arriscado, tinha muitos CRIs de baixa qualidade, algo que a própria gestão admite hoje em dia, tanto que fez questão de mudar essa estratégia, substituir os CRIs por ativos de mais qualidade, por ativos high grade. Esse fundo chegou até a ficar meio marcado ali como um fundo que a XP talvez estava usando para se livrar de alguns CRIs que davam problema em outros fundos da casa. E aí, às vezes, a marcação a mercado também no preço dos CRIs era feita incorretamente, enfim, um monte de coisa ali. Na época, claro, isso não era admitido facilmente, nem percebido pelo investidor, mas o fundo passou por uma boa reformulação em termos de estratégia de investimentos e hoje ele não é mais um fundo high yield, é um fundo do tipo high grade e por isso, na minha opinião, o MXRF11 é um fundo ok, dá para investir desde que você não pague muito caro, por isso que eu não compraria pelo PVP atual de 1,1. Atualmente ele paga menos dividendos, mas no geral é um fundo melhor e mais seguro, mais confiável do que já foi até poucos anos atrás, antes desta febre dos fundos imobiliários atingir o investidor pessoa física aqui no Brasil. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Deixa a sua opinião a respeito do MXRF11, se você tem ele em carteira, vai carregar para o longo prazo, ou se você não tem, não quer ter nem de graça, coloca o que você acha aí. Eu também quero saber se você está gostando dessa playlist e de qual ativo eu deveria fazer o próximo episódio dessa série de vídeos. Muitos de vocês pedem vídeos mais curtos, estou fazendo, valeu, um abraço.